médicos que trabalham com tireoide. Tem cura? Tem. Tireoide? Hipotireoidismo e hipertireoidismo. Hipotireoidismo é quando a pessoa produz pouco hormônio tireoidiano. E a pessoa fica muito mal quando produz pouco hormônio tireoidiano e é uma condição muito fácil de tratar. Então, o importante é o diagnóstico o mais cedo possível. O diagnóstico é para o T3 e T4? Dosagem no sangue dos hormônios da tireoide, do TSH, do T4 livre, principalmente. T4 livre. Mas a pessoa com Isso hipotireoidismo... Hipo. É a pessoa que tende a ganhar peso, dificuldade de emagrecer, fica edemaciada, dificuldade de memória, sonolência, o cabelo cai, unha quebradiça. Então, são vários sinais e sintomas que não são muito específicos. A pessoa vai se sentindo indisposta, sonolenta, com muito frio, faz dieta e não consegue emagrecer. Então, são esses os principais sintomas assim, do hipotireoidismo. E essa doença autoimune Tiroidite de Hashimoto. Hashimoto foi o autor que descreveu. Porque a principal causa do hipotireoidismo é a tiroidite de Hashimoto, que é uma doença autoimune. O organismo começa a achar que a tireoide é um corpo estranho. Então começa a produzir anticorpos contra a tireoide, que vão destruindo a tireoide. E daí vem o hipotireoidismo. E o hiper? O hiper é o contrário, é quando a tireoide produz muito hormônio tireoidiano. E aí a pessoa emagrece, sente muito calor, tem tremor, fica com a célula espinhada. A pessoa tem chance de arritmia, do risco, está mais sujeita à perda de osso, à osteoporose. Então, como o hormônio tireoidiano ele atua em praticamente todos os setores do organismo, tanto o hipo quanto o hipertireoidismo, as pessoas sentem muitas coisas. Se sentem muito mal, tanto de um jeito ou de outro. E esse exame de sangue, ele confirma o diagnóstico que você já viu na clínica? Então, quando o paciente chega com essa suspeita, a gente dosando o TSH e o T4 livre, a gente, na maioria dos casos, faz o diagnóstico. Nos dois casos, hipo e hiper. E a gente pode dosar o anticorpo específico também. A gente tem anticorpos específicos que fecham o diagnóstico, inclusive, da causa do hipo ou do hipertireoidismo. E tem uma causa? A pessoa é genética? Tem predisposição genética. Geralmente tem vários casos na família. As mulheres são muito mais acometidas por doenças da tireoide do que os homens. Né? E tem geralmente uma história familiar. Então, quando você conversa com o paciente, fala: minha mãe tem problema de tireoide, a minha prima. Isso é frequente. Às vezes não tem a ver também com os hormônios que a pessoa toma, com anticoncepcional, não tem? Não, os hormônios não. O que acontece muitas vezes é que nessas fórmulas de emagrecimento, às vezes colocam o hormônio tireoidiano, o que é pra muito acelerar, errado. Porque o hormônio tireoidiano, na verdade, ele queima gordura. No que ele queima gordura, a pessoa emagrece. Só que além de emagrecer, fica taquicárdica, perde osso, perde músculo. Então não é uma coisa emagrece, simples. Perde tudo. Perde tudo, né? Que horror. Agora, a doença de tireoide mais comum é o nódulo da tireoide, né? E aí pode ser grave? Num percentual baixo, 5% pode ser o câncer de tireoide, que dentro dos cânceres é um dos menos graves. Claro que se diagnosticado e tratado a tempo. Inclusive, por analogia ao autoexame da mama, se assim aconselha o autoexame da tireoide. Como é? Você fica de frente para o espelho, né? E você engole. Você pega a água e engole, literalmente. Aí você vê, geralmente, essa borboleta que a gente tem no pescoço subir e descer. Isso principalmente em pessoas com pescoço longo, magros, feito assim. Ele deve ser fácil de ver a tireoide. E aí... Eu tenho uma. Não, tireoide todo mundo tem, pelo amor de Deus. Você não seria capaz de fazer um Loel sem tireoide. Ele tem um tiroidão aqui, ó. Então, isso Olha daí o não é a perfil. tireoide. Isso é a cartilagem cricoide, que é o pomo de Adão. Mas engole. Mas bebe água, porque ajuda, né? Vamos. Isso que sobe embaixo da cricoide é a tireoide. Você estava mostrando ele? Eu estava olhando. Então, se a pessoa tem um nódulo de um lado, geralmente pode se ver essa simetria, ver um lado diferente do outro. Tá. Então, isso no caso dele, para você ficar tranquilo, foi tudo bem. No caso dele, assim, essa distância, né? Me parece tudo bem com você. Mas é claro que o ideal é a gente fazer a palpação. E hoje em dia, várias firmas incluem... Mas hoje tem ultrassonografia. Então, as firmas incluem no check-up anual muito ultrassom de tireoide. Porque na vida adulta, depois dos 40 anos, cerca de 50% das pessoas vão ter nódulo de tireoide quando é feito ultrassom, não é só com a palpação. E aí a grande questão é qual é o nódulo que é ruim e qual é o nódulo que não é ruim.
E desaparece esse nódulo depois que a pessoa toma a medicação, aí vai desaparecer ou não? Para o nódulo em si não tem medicação. Para o nódulo, ou a gente só observa o nódulo, segue com ultrassom, ou então o tratamento pode ser a cirurgia quando necessário. Para o nódulo não tem remédio. Tem muita gente até que dá hormônio tiroidiano para o nódulo, mas isso na imensa maioria das vezes não adianta. O nódulo, a gente tem uma conduta só de seguir ou realmente ter que ser operado. E num caso mais raro, o iodo. Mas quando faz o exame de sangue, não tem nada no T3, T4 no livre, aquelas nódulo coisas? Não, geralmente assim, não quer dizer nada, tem que fazer o nódulo, tem que fazer o É porque ultrassom. são doenças diferentes. O hipo e o hipertiroidismo são doenças da alteração da função da tiroide. O nódulo é como se fosse uma alteração mais anatômica, então eu preciso muitas vezes do ultrassom. Raramente o nódulo produz muito hormônio. Então, eu tenho nódulo associado a hipertiroidismo, mas o mais comum é o nódulo que não altera a função. Então, é aquela pessoa que ou descobre sozinha ou que faz ultrassom tem um nódulo. A gente dosa os hormônios, são normais. E aí, a grande questão é afirmar que esse nódulo é benigno. Se é benigno ou maligno. O maligno, obviamente, tem que ser operado. O tratamento é cirúrgico. E dá para ver no exame clínico se é maligno ou benigno? Não, só no ultrassom? O ultrassom sugere muito, mas o exame que fecha num percentual alto de casos esse diagnóstico é a punção aspirativa guiada pelo ultrassom. Tem que ser um radiologista experiente, que faz sem anestesia, um procedimento simples, desde que seja com um radiologista experiente. Ele, guiado pelo ultrassom, ele identifica o nódulo e com uma agulha fininha ele aspira um pouco de material. Aí esse material vai para exame. E aí pode vir benigno, indeterminado ou maligno. A gente tem essas três possibilidades. E a cirurgia é no maligno? A cirurgia no indeterminado e no maligno. Porque o indeterminado eu não consigo fechar diagnóstico, então é indeterminado, só a cirurgia. Aí só pode fechar só a cirurgia. tirando. Pelo sim, pelo não, tira. É melhor operar. Tá certo. Mas, de modo geral, as doenças da tireoide... O hipotiroidismo é muito fácil de tratar, o hipertiroidismo um pouquinho mais difícil e mais grave do que o hipotiroidismo. E o nódulo geralmente uma conduta de observar ou de operar. Mas são doenças muito, muito prevalentes na população, principalmente em mulher. Mais de 50, mais de 60? Mulher? É. Não, o hiper, mulher de 20 a 40 anos é o principal pico de incidência. O nódulo vai aumentando com a idade. O risco com a idade. E uma das coisas que é risco para a doença de tireoide é a carência de iodo. E por isso que o sal nosso é alto. Porque o Rio de Janeiro nem é uma área tão carente do litoral. Então, quem come comidas oriundas do mar tem um aporte de iodo bom. Mas toda a região central do Brasil é completamente carente de iodo. Então, se a Organização Mundial de Saúde não tivesse feito essa recomendação de botar sal, botar iodo no sal, realmente a gente teria uma prevalência muito maior. Volta